Construa em um mesmo plano cartesiano os gráficos de... Na letra A, nós temos aqui a função f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a log de x na base 2. Nesse vídeo nós vamos resolver a letra A e em um outro vídeo nós resolvemos a letra B, certo? Então, letra A, vamos traçar o gráfico dessas funções aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma tabelinha com valores de x e de y, né? Para nós podermos encontrar alguns pontos e traçar, consequentemente, depois o gráfico no plano cartesiano, certo? Primeiro vamos pegar alguns pontos da função f de x. Então nós podemos, como a função f de x é uma função exponencial, nós temos certeza que o gráfico dessa função passa pelo ponto 0 para x, 1 para y, pois toda função exponencial passa por esse ponto, 0 para x, 1 para y, certo? Agora vamos chutar aqui alguns valores de x para nós encontrarmos os respectivos valores de y. Nós podemos colocar aqui, sei lá, menos 1 e 1, certo? Então vamos substituir aqui na função f de x igual a 2 elevado a x. Então 2, vamos fazer assim, f de menos 1 primeiro, né? Vamos calcular aqui. F de menos 1, lembrando que isso aqui é o valor de y, certo? Nós estamos substituindo menos 1 na função f de x. Então, onde tem x aqui, ó, nós vamos substituir por menos 1, certo? Então, no lugar desse x que está no expoente, nós vamos colocar menos 1, certo? Então, nós vamos ter aqui 2 elevado a x, que é menos 1. 2 elevado a menos 1, nós sabemos que é 1 sobre 2, né? Já que 2 é a mesma coisa que 2 dividido para 1. Então, esse menos 1 inverte a base. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima, né? Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2, invertendo aqui esse número. Então, quando x é menos 1, y é 1 sobre 2. Agora, vamos substituir aqui na função f de x o x por 1. Galera, só lembrando que eu que escolhi esses dois valores, vocês poderiam ter chutado outros valores, certo? Então, f de 1 é igual a 2 elevado a x. X é 1, então 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então quando x é 1, y é 2. Encontramos aqui 3 pontos para a função f de x. 0, 1, o ponto menos 1 e 1 sobre 2, e o ponto 1 para x, 2 para y, certo? Agora, antes de traçarmos o gráfico, vamos encontrar alguns valores para a função g de x, que é log de x na base 2, certo? Nós sabemos que como g de x é uma função logarítmica, então nós podemos ter certeza, ou melhor, nós temos certeza que essa função aqui passa pelo ponto 1 para x, 0 para y, né? Então, já temos um ponto, vamos encontrar mais dois aqui. Vocês podem chutar valores aqui para x, lembrando que não podemos colocar valores negativos, já que x necessariamente é um valor maior do que 0, certo? Pela definição da função logarítmica. Então, eu vou colocar aqui dois valores quaisquer, 2 e 4, certo? Claro, eu já tenho conhecimento dessa função, então eu sei que esses valores aqui vão encaixar certinho no gráfico, né? Mas enfim, vocês vão adquirindo isso com a experiência de resolver questões do tipo. Então, substituindo aqui na função g de x, lembrando que g de x é a mesma coisa que y, né? Então, vou até reescrever a função aqui, ó. G de x é igual a log de x na base 2, né? Então, vamos lá. Vamos substituir, primeiramente, x igual a 2, então, y é igual a g de 2. Isso aqui vai ser igual a, onde tem x, nós substituímos por 2, né? Log de x, no caso, log de 2, isso aqui na base 2. Então, log de 2 na base 2, isso aqui é igual a y. Vou até reescrever aqui, ó, igual a y. Então, aplicando a definição de logaritmo, ó,
a base elevada ao logaritmo resulta no logaritmando. 2 elevado a y é igual a 2. Galera, o expoente desse 2 aqui, como não tem nada, quer dizer que tem um 1, né? Então, cortando as bases aqui, ó, e trabalhando apenas com os expoentes, nós vamos ter que y é igual a 1. Y é igual a 1. No caso, o que a gente encontrou aqui? Quando x é 2, y é igual a 1, certo? Quando x é 2, o y é igual a 1. Agora vamos substituir x por 4 na função g de x. Então vamos lá. Y é igual a g de x, no caso x é 4, g de 4, isso aqui vai ser igual a log de 4 na base 2. Vamos igualar isso aqui a y, aplicar a definição de logaritmo. A base elevada ao logaritmo resulta no logaritmando, então 2 elevado a y é igual a 4, né? 2 elevado a y é igual a 4, então 2 elevado a y vai ser igual a 4. Galera, 4 nós podemos reescrever como sendo 2 ao quadrado, né? Já que 2 vezes 2, 2 ao quadrado, né? 4, certo? Cortando as bases, nós vamos ter que y é igual a 2. Y é igual a 2. Então, quando x é 4, y é igual a 2. Né? Então, encontramos aqui os pontos 1, 0, 2, 1, 4, 2, para traçarmos o gráfico da nossa função g de x. Função log de x na base 2, certo? Então, traçando agora o gráfico das funções, deixa eu pegar uma régua aqui, deixa eu fazer aqui. Só para não ficar muito torto, né, o desenho, nós vamos ter aqui o eixo y, nós vamos ter aqui o eixo x, e vamos substituir os pontos que nós encontramos agora. Primeiro vamos traçar o gráfico da função f de x aqui, né? Deixa eu colocar assim, aqui, f de x igual a 2 elevado a x, não é isso? Exatamente. Então, vamos traçar o gráfico dessa função aqui primeiro, com esses pontos. Nós temos o ponto 0 para x, 1 para y, 0 para x, 1 para y, mais ou menos aqui. Nós temos o ponto menos 1 para x, 1 meio para y, menos 1 para y, 1 meio para, ou melhor, menos 1 para x, 1 meio para y, né? Aqui mais ou menos. E nós temos o ponto 1 para x, 2 para y. 1 para x, 2 para y, mais ou menos aqui, né? Então, tá aqui o gráfico dessa função f de x. Vou traçar agora, mais ou menos isso daqui, ó. Certo? Tá aqui o gráfico da função f de x. Agora, traçando o gráfico da função g de x, que é log de x na base 2, nós temos esses 3 pontos aqui que são dessa função. Então, vamos lá. O ponto 1 para x, 0 para y. 1 para x, 0 para y, mais ou menos aqui. Nós temos o ponto... Deixa eu só com um pontinho aqui. Nós temos o ponto 2 para x, 1 para y. 2 para x, vou ficar mais ou menos aqui. E 1 para y. 2 para x, 1 para y, mais ou menos aqui. E por fim, nós temos o ponto 4 para x, 2 para y. 1, 2, 3, mais ou menos aqui. 4 para x e 2 para y. Então, 2 vai ser 1, 2, mais ou menos aqui, né? Então, o gráfico dessa função g de x aqui, ó, vai ser algo mais ou menos assim. Certo, galera? Então, desculpa o rabisco aqui. Essas coisas aqui que não fazem parte do gráfico, né? Mas está aqui o gráfico da função f de x e está aqui o gráfico da função g de x, né? Vou até colocar aqui g de x. Então é isso, galera. Eu espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!